Olá pessoas, tudo bem? Vamos falar de Kafka? Vamos falar daquela conversinha que sempre aparece, principalmente ali em texto de LinkedIn, de você não precisa de Kafka ou você precisa de Kafka. Eu quero trazer essa conversa aqui para você porque eu achei um texto e faz tempo que eu não faço vídeo assim, vídeo onde eu dou minha opinião e eu converso sobre alguns textos, né? Eu tenho alguns que eu já escrevi, que eu já falei e a gente acaba conversando, né? E hoje eu quero falar um texto muito interessante aqui que eu vi, que é do Gunnar Morley. Gunnar Morley é um cara especialista, um nome internacional. Não sei se ele trabalhou no projeto do Kafka, né? Mas ele é um cara de renome, ele está sempre nas grandes conferências Javas, e ele publicou esse texto é de hoje, dizendo assim, ó, você não precisa de Kafka, basta usar o Postgres, é considerado prejudicial, é considerado harmful, né? A palavra que ele usa. Esse texto eu estou usando uma tradução no Google Translator, né? Considerado harmful, considerado assim, tipo, cara, causa prejuízo, né? Então, eu gostaria de dar essa opinião, assim, porque de ler esse texto, de ver a opinião dele, e eu também dar um pouco da minha opinião, porque assim, cara, quando você fala isso, né, assim, pode parecer inocente pra você, né? Pode parecer que você tá ajudando muitas das pessoas. Só que às vezes você não percebe que você tá dizendo para os outros uma coisa muito séria. Tá dizendo assim que talvez as pessoas que realmente precisam de Kafka não deveriam estar usando Kafka. Ou pode estar dizendo para alguém que poderia estar usando Kafka e diz, não, talvez você não precise de Kafka, né? E aí o Gunnar, ele faz uma leitura bem interessante aqui, né? Vamos dar uma lida em português mesmo, né? Eu quero ler junto com vocês, né? Um pouquinho aqui, né? E às vezes, assim, pode parecer ruim. A tradução do Google Translate eu acho bem ruim, né? Mas vamos falar aqui, né? Quer chegar à página principal do Hacker News? Então, escreve um post argumentando que o Postgres é suficiente. Ou por que você não precisa usar Kafka na sua escala, em escala, né? De uma maneira praticamente infalível é uma maneira praticamente infalível de conseguir isso. Quem tá dizendo aqui, cara, tem muita gente, e aí eu não tô julgando você, assim, calma lá, Alecrim do Campo aí, eu não tô falando de você, que talvez eu deve ter publicado isso, que realmente, na maioria dos casos, você não precisa de Kafka, né? A maioria dos casos, sistema simples, com banco de dados tradicional, resolve as coisas, né? Mas, em alguns casos, vão precisar de Kafka, né? Mas publicar isso gera engajamento. Gera engajamento por quê? Porque isso pega naquele anseio daquele tanto de publicações que as pessoas veem, né? Para fazer, para ganhar visibilidade. Tem muita gente que faz publicações para ganhar visibilidade, né? Então, assim, quando a gente publica isso, a gente vai bater naqueles vezes. Talvez o Vitor esteja só falando que usa Kafka porque ele precisa de visibilidade. Não, nem isso, cara. Não é isso, né? É até engraçado ver o projeto que eu trabalho hoje, né? Ele é uma evolução de um projeto que usava banco de dados tradicional, né? Ele usava banco de dados tradicional e aí em algum momento ele não conseguiu mais resolver. E aí partiu para usar Kafka, né? E tem as vantagens de usar Kafka, né? Uma hora eu vou falar da minha tese de mestrado, mas aí quando eu falo dela, eu mostro muito quais são as vantagens de usar Kafka. Porque usar Kafka, isso é uma das coisas que eu sempre digo, assim, não é só sair usando. O Kafka não é um banco de dados. O Kafka não é algo que você. Não é uma comunicação entre os sistemas. O Kafka é muito mais do que isso, né? O Kafka é uma outra forma de pensar sistemas orientados a mensagens, né? Então, vamos continuar aqui, né? Não importa quantas vezes tenha sido discutido, esse tópico sempre rende bons frutos. É claro que não dá para. É claro que o que há. É claro o que há para não gostar disso, né? Afinal, ele. Opa, peraí. Ele tem tudo. Postgres, HDBD, relacional favorito de todos, check. Manter as coisas enxutas e fáceis, com certeza. Uma visão um pouco polêmica, pode vir. Então, assim, é um post que gera engajamento. Até queira ou não, tipo, beleza. Eu gosto do Postgres. Cara, olha, eu digo pra vocês, assim, quando eu comecei a trabalhar com Kafka, tudo que eu mais queria era usar um banco de dados tradicionalzinho ali, porque é um desconforto. Quando você migra para esse universo, é um desconforto muito grande. É um desconforto muito grande porque, assim, as coisas não estão prontas, você não sabe como fazer, ou você vai fazer, vou usar uma solução pronta ali, aquela solução não sabe como mim. Então, assim, o banco de dados tradicional, ele é muito fácil de se pensar, né? E quando a gente muda para uma solução como Kafka, a gente muda para coisas muito mais difíceis de se pensar, né? Então vamos continuar falando assim, né? A questão é o que sinto em todos os artigos meio que perde o foco. Postgres e Kafka não são ferramentas projetadas para o propósito. Postgres e Kafka são ferramentas projetadas para propósitos muito diferentes. E naturalmente, a escolha de ferramenta depende muito do problema que você realmente quer resolver. E isso é o que a gente sempre fala. Escolha a ferramenta certa
projeto, né? Assim, eu preciso de um broker, por exemplo, eu falo muito como é que fala mesmo? Agora eu esqueci o nome, né? Mas quando a gente precisa de um broker de mensagens corporativos, né? Que eu quero fazer ali uma arquitetura corporativa de que a gente se comunica através de mensagens, a gente consuma essas mensagens, tira estatísticas delas, ou a gente pega essas mensagens para criar. Eu tenho um vídeo muito interessante que eu gravei e regravei até, né? Foi uma palestra que eu dei fisicamente, as pessoas gostaram muito, eu gravei, foi o meu primeiro vídeo do canal, né? Que é modelando sistemas baseados em eventos, né? Porque assim, você quando vai pensar, se você pensar evento como a base da sua empresa, você pode modelar sistemas baseados em eventos e você tem ganho com isso, né? Então isso pode ser uma forma de você escolher. E esses eventos, eles são naturalmente diferentes do que banco de dados relacionais. Eles são diferentes, né? Talvez ali você até consiga implementar usando o banco de dados, mas é diferente, né? E você perde com isso. Você perde bastante, né? Não pense que você não perde. Você perde. Talvez você não saiba como você perde, porque você não saiba as potencialidades que aquilo traria para você, né? Para mim, o conselho, você não precisa de Kafka, basta usar Postgres, está fazendo mais mal do que bem, levando os sistemas construídos de uma maneira longe do ideal a discutir, e gostaria de discutir isso porque, com mais detalhes nesse post. Antes de começar, porém, deixa eu me esclarecer uma coisa rapidamente. Este não é um post anti-Postgre. Eu gosto de trabalhar com Postgre, tenho tanto quanto qualquer outra pessoa, caso o uso dele foi projetado. Já usei em empregos anteriores, já escrevi nesse post de blog a favor de usar a ferramenta certa para o trabalho. Eu também gosto de Postgres, tá, galera? Eu gosto muito de bancos de dados relacionais. Eu queria trabalhar mais com bancos de dados relacionais, mas a gente acaba vivendo num mundo que, assim, a gente não escolhe o trabalho. Muitas vezes a gente... E eu gosto de Kafka, né? Eu gosto do desafio de sistemas distribuídos. Então, quando eu abracei E assim, eu comecei a trabalhar em Kafka, né? Eu tinha feito uma POC em Kafka, eu não caguei na POC, caguei assim. A escolha não foi Kafka, mas eu poderia ter feito de forma muito melhor. Mas naquela época não tinha material, eu não conseguia visualizar como fazer uma POC decente, né? E acabou que eu fiz uma POC ruim, né? E depois, quando teve evolução, eu percebi que assim, poxa, o Kafka até poderia ser um bom caso para aquela empresa, mas a escolha foi feita, beleza, deve estar todo mundo feliz agora. Eu acho que não, porque eu já tive contato com as pessoas que estavam na empresa, eles escolheram a coisa errada, né? E aí tá dentro do mundo do message broker, mas a grande questão é que eles escolheram um negócio e modelaram como se fosse outro, né? Mas voltando aqui, né? Quando eu comecei a trabalhar com Kafka, eu fui mais pelo desafio, assim, eu quero trabalhar com sistemas distribuídos, e esse é um grande desafio de sistemas distribuídos, assim, era um trabalho de migração de uma base monolítica para um sistema de microserviços, e não era por causa da hype, tinha um objetivo comercial muito interessante ali, né? Mas vamos continuar aqui. Então, o argumento da postagem, tipo, você não precisa de Kafka, basta usar o Postgres, normalmente o argumento que o Kafka é difícil ou caro de executar, ou uma combinação de ambos. Quando você não tem Big Data, esse custo não pode se justificar. Se você usa o Postgres como banco de dados em sua infraestrutura tecnológica, por que não continuar usando em vez de continuar com mais uma tecnologia? Pode ser um argumento válido, assim, tipo... Cara, e a gente tem... uma vez eu contei aqui, que eu tinha que fazer uma escolha a gente tinha que gerar um número sequencial, né? E aí a gente escolheu fazer em Kafka por uma demanda de que, tipo, olha, eu sei que não é o mais fácil com Kafka, mas a gente não vai inserir uma nova base, né? Uma nova infraestrutura, vai ser só o Kafka. E a gente escolheu aquela escolha de números sequenciais usando Kafka. Foi uma solução ótima, ficou até muito bom, assim. Apesar de que algumas pessoas adicionam códigos ali que não ficam tão bons, mas a solução que eu encontrei ali, criando um clientezinho, criando um tópico de controle, ficou muito boa, né? Mas foi uma solução que, assim, tipo, ela foi direcionada pela opção de não vamos adicionar mais nada. Isso também pode se dar a usar o Postgres em relação ao Kafka. Tudo bem. A grande questão não é a escolha do Kafka versus Postgres, mas a questão de eu dizer para você, sem conhecer o seu caso de uso, que você não precisa de alguma coisa. Aí tá o grande problema, porque eu generalizo uma coisa que devia ser individual. Se eu disser, olha, talvez você não... Eu acho que um post mais interessante seria assim, talvez você não precise de Kafka. E aí você enumerar os casos de uso do Kafka, os casos de uso do Postgres, momentos que vale a pena usar o Kafka, momentos que vale a pena usar o Postgres, vai até interessante, né? Mas vamos continuar que chega num ponto muito interessante.
Normalmente essas postagens mostram como usar o Kafka select for update skipped locked para uma fila de tarefas. Aqui é muito bizarro, galera. Aqui é muito bizarro. Porque assim, eu já vi isso. Ó, se você acha que eu tô falando mal de você, fica calmo, que eu já vi 3, 4 pessoas falando isso aqui, tá? Fica calma aí, não é de. Não, assim, as pessoas sempre me marcam, né, num post quando tem isso. Então, assim, eu já vi várias pessoas, inclusive fora, né, falando isso, né? Então não é sobre você, né? Aí que as coisas. Aí continua. Aí que as coisas começam a fazer pouco sentido, menos sentido ainda, né? Isso que ele fala em inglês, né? Aí a coisa começa a fazer menos sentido cada vez mais, né? Até porque é o seguinte, né? Quando a gente usa o Kafka, a gente quer potencializar processamento distribuído. E o lock não vai fazer sentido, né? Ah, mas eu quero fazer um lock que, bicho, talvez o que você queria estar fazendo, o Kafka faz de forma até melhor. Porque ele poderia ter um lock traço, porque não é lock, o que a gente está chamando é de particionamento. Isso fala de particionamento. Eu digo assim, o Kafka ele consegue alcançar particionamento. Se eu dou uma chave para uma mensagem, eu falo assim, olha, imagina que eu digo que assim, olha, todo o CPF é sua chave. E aí eu vou ter um tópico aqui que é todas as minhas atualizações bancárias. E a chave dele é o CPF, né? E aí eu entro naquele tópico, eu começo a avaliar ali, né? Avaliar, eu consigo saber de uma coisa. Que as mensagens de um mesmo CPF eles vão ser processadas em sequência, né? E pela mesma thread. Então eu não preciso de lock. Porque o particionamento me garante isso. Então, o conceito de lock, ele é um conceito de banco de dados. É um conceito de entidade. Não é um conceito de evento. Por isso que não faz sentido. Por isso que é bizarro. É alguém assim de pensando, cara, talvez você esteja, ou você está usando o Kafka para coisa errada, ou você está usando eventos para uma coisa errada. Porque o conceito de eventos é uma outra coisa. O conceito de eventos é algo aconteceu no tempo. Volta, vai na minha playlist de eventos e dá uma olhada lá no modelando de sistemas baseados em eventos, né? O motivo é que o enfileiramento. Opa, peraí, eu não gosto desse negócio do tradutor, né? O motivo é que o enfileiramento simplesmente não é um caso de uso de tópico para Kafka. Requer paralelismo de consumidores em nível de mensagens, bem como a capacidade de confirmar mensagens individuais. Isso Kafka não tem. E não faz sentido. Não faz sentido eu confirmar aquela mensagem, porque aquela mensagem já foi confirmada. Isso, e tanto que eu sempre falo que eu não gosto da maneira como o Spring implementa o consumidor de Kafka, porque ele dá a ideia ele dá a ideia do commit. O commit existe o commit ele existe no consumidor, mas o commit da posição, não é da mensagem. Se eu dou um commit para uma mensagem, eu estou dizendo que até aquela mensagem eu processei. E eu vou processar para as mensagens, vou continuar nas mensagens seguintes. O conceito de commit é diferente. A gente tem que discutir esses conceitos, né? Vamos continuar aqui. Algo que o Kafka historicamente não suporta. A comunidade Kafka está trabalhando para implementar suporte a filas por meio da QIP 932, mas ainda não está pronto para uso em produção. Dê uma olhada no QIP início desse ano. Até lá, o argumento se resume a não usar Kafka para algo, a não usar Kafka para algo que ele não foi projetado. Ok. Tipo, isso eu também concordo. Tipo, quando as pessoas falam disso, peraí, cara, tudo bem, você quer o lock? Se você quer o lock, você está falando de entidade. Você não está falando de evento. Entidade é uma coisa, evento é outra. São conceitos diferentes. Se você quer modelar um broker usando o conceito de entidade, você está modelando, está usando a ferramenta errada. E aí não adianta tentar dar. Você pode dar o rolê que for, você não vai dar errado, né? Dito isso, construir uma fila robusta no PostgreSQL é, na verdade, mais difícil do que parece. Transações de longa duração por parte dos consumidores de fila pode causar inchaço no MVCC. Isso faz tanto tempo que eu não uso o PostgreSQL que eu nem vou lembrar, né? O acúmulo do wall eu até lembro, o Whitehead log, né? Aliás, o Kafka é um wall, né? Caso você não saiba, o Kafka é um wall, Whitehead log. Distributed, né? O Kafka é um distributed Whitehead log. É um distributed wall. O processo de vácuo do PostgreSQL, incapaz de acompanhar a taxa de mudança, pode se repetir e se tornar um problema para esse caso de uso. E aí é exatamente o caso de uso do Kafka. Quando você tem essa limitação dessa atualização, talvez ali é um momento de, talvez eu precisasse de um Kafka. Mas eu acho que o ponto do Kafka é que você tem que mudar a chave de modelagem. Você tem que começar a pensar em evento e não entidade. E isso é muito difícil, galera. Isso é muito difícil. Eu até digo assim, eu demorei alguns anos para começar a pensar em evento, né? E eu digo, para começar a pensar em evento, você tem que mudar a sua chave semântica.
Você tem que começar a falar de eventos. Não é falar de usuário, é usuário criado. Não evento é um fato que acontece no tempo. Entidade é um registro que você tem numa base. Então eu tenho lá o cadastro de usuário. O usuário é uma entidade. O usuário criado é um evento. O usuário alterado é um evento. O usuário deletado é um evento. Então, vocês entendem que a diferença é semântica, né? Então vamos continuar aqui, né? Você descobrirá... portanto, se você seguir por esse caminho, certifique-se de executar testes de desempenho, né, os testes de performance representativos, por um período prolongado. E aí tá uma dor de cabeça, né? Eu sempre faço testes prolongados. Você descobrirá problemas como esse executado em teste em 2 minutos. Você não descobrirá problemas como esse executando em teste de 2 minutos. Vamos analisar mais perto o argumento de pequena escala, ou seja, com um volume de dados tão baixo, você pode usar o Postgres. Mas usá-lo para que exatamente? Qual o problema você está tentando resolver? Afinal, o Postgres são ferramentas projetadas para casos específicos. Um de um banco de dados, o outro de uma plataforma de streaming de eventos. Sem saber e discutir o que realmente se deseja alcançar, a conversa se resume: eu gosto mais dessa ferramenta ou daquela, e perde sentido. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: são ferramentas distintas para propósitos distintos. Assim, o Kafka, o que eu falo com o Kafka, você emitiu o evento, você desencana dele, né? Tem gente que quer usar evento para distribuir processamento, beleza, mas não fica aguentando a resposta. Então, assim, eu recebo uma requisição, eu mando o evento e depois eu quero aguardar a resposta. Não, o seu evento ele é um cara que tem que ficar ali para sempre. Quando o Kafka é assim, ele tem que ficar ali para sempre, ele vai ser processado. Ou ele é uma estatística que vai ser consumida ali e vai ser apagada depois de uma semana. É isso que são eventos. Eventos são fatos, né? Então assim, o usuário clicou no botão. É um evento. É um evento. Aí eu quero saber quais botões foram usados nas últimas 2 semanas. Talvez ali você tenha que fazer você pode fazer um heatmap ali usando o Kafka Streams. Dá pra fazer. Eu quero saber qual evento nunca é usado. Eu posso fazer ali um dashboardzinho pelo Kafka Streams? Posso fazer. O Kafka Streams não gera dashboard, ele gera estatística, né? Então você pode gerar o evento que é. O evento pode ser assim. Eu sempre falo, um evento gera outro evento, né? Eu tenho um fluxo de eventos aqui que é cliques e botões. Eu posso gerar um evento de botão não utilizado há 2 semanas. Eu posso gerar esse evento, né? O Kafka possibilita uma gama. O Kafka possibilita uma ampla gama de casos de usos, como comunicação e troca de dados entre microserviços. Sim, o Kafka é muito bom para isso. Injeção de dados menores de IoT. Sim, o Kafka é bom para isso. Fluxo de cliques e métricas, processamento e agregação de logs, pipeline de dados de baixa latência entre o banco de dados operacionais e Data Lakes Warehouse, e processamento de fluxo em tempo reais, por exemplo, para sistemas de detecção de fraude e recomendação. Sim, o Kafka serve muito bem para isso. Por quê? O Kafka ele vai conseguir processamento de baixa latência, né? E o Kafka vai te dar isso aí não de uma maneira fácil. E aí é um ponto, né? Que muitas pessoas falam porque muitas pessoas gostam de falar ali. Isso tá no meu primeiro vídeo que eu falei sobre Kafka, né? De falar do Kafka baseado na documentação do Kafka, que tem um negocinho ali que é meio complicado, né? Mas vai no meu vídeo de Kafka, que aí você vê, vai tudo tá na descrição aqui, né? Deixa aqui. E se você tem um desses casos de uso, mas em pequena escala, baixo volume de dados, poderia usar o Postgres em vez do Kafka? Em caso afirmativo, faz sentido. Para responder essa pergunta, você precisaria considerar os recursos e funcionalidades que o Kafka oferece e o que tornam tão adequado para as aplicações. Embora a escalabilidade seja o fato de uma das principais características do Kafka, ele possui outros atributos que tornam ainda mais atraente para a aplicação de streaming de eventos, né? Eu gosto do Kafka, principalmente por isso aqui, ó, semântica de log. O Kafka é um log, basicamente assim, você tem um tópico é um fluxo de eventos, e esse fluxo de eventos é distribuído, ele é particionado, então cada partição é um registro sequencial de fatos que aconteceram no tempo. Então sempre que você vai projetar sua aplicação em Kafka, você tem que pensar nisso, que o Kafka é um registro sequencial de fatos que aconteceram no tempo. Eu não tenho entidade, não existe o conceito de entidade. A entidade pode ser usada para gerar a chave. Então, por exemplo, eu posso ter que ali no meu sistema de bancário, o meu número de conta ali, ou o meu CPF, pode ser a chave do meu registro. E eu vou validando ali, olha, eu tenho um tópico aqui que ele valida que todo usuário, eu faço uma agregação no tempo, vejo quantas vezes aquele CPF está tentando fazer um empréstimo, eu vejo assim, ó, peraí, aquele usuário ali está tentando fraudar alguma coisa, né?
Vamos entrar ao que é semântica de lógica. A semântica de log, né? Em sua essência, o Kafka é um log de eventos persistente e ordenado. Os registros não são excluídos após processamento. Em vez disso, estão sujeitos a políticas de retenção baseada em tempo ou compactação baseada em chaves e podem ser retidos indefinidamente. Os consumidores podem reduzir o tópico a partir de um determinado offset ou desde o início. Se necessário, os consumidores podem trabalhar uma semântica de exatamente uma vez. E isso vai muito além da simples semântica de fila e aplicá-lo no Postgres. Será uma tarefa considerada. Então, assim, dá para conseguir exact luas no Kafka? Dá. Dá. Não, ninguém tá falando que é fácil. Tá falando que dá. O que a gente tá falando é o seguinte: o que o Kafka te dá talvez seja mais difícil no Postgres. Talvez o que você tá tentando pro Postgres ali e tá conseguindo não seja o que o Kafka te dá. E aí você tá nessa dubiedade aí. Ou talvez você está pensando na lógica errada. Tá aplicando uma lógica de entidade. Não é uma lógica de entidade, é uma lógica de eventos, né? Alta tolerância à falha e alta disponibilidade. As cargas de trabalho do Kafka são escaláveis horizontalmente em clusters executáveis em vários nós de computação. Isso é feito por dois motivos. Aumentar a taxa de transferência, famosa vazão. Meu mestrado estou trabalhando com isso o tempo todo, que o sistema pode suportar, irrelevante para pequena escala, e aumentar a confiabilidade, muito relevante para pequena escala. Ao aplicar os dados para nós a fila, as falhas de instância podem ser facilmente toleradas. Cada nó do cluster pode ser líder de uma cada nó do cluster pode ser líder de uma participação do tópico, ou seja, receber gravações e cada nó assumindo o controle de se o líder ficar disponível. Então, assim, o Kafka ele é particionado. Então você vai ter um tópico lá, imagina que eu tenho um tópico que ele tem 160 partições, né? Ele tem 160 partições, o que acontece? Se eu tiver 10 brokers ali, eu sei que cada broker vai ter 16 partições em cada um. E se eu boto uma replicação de 3 ali nesses 10 brokers, o que eu estou tendo? Eu tenho que cada broker ele tem 16 partições e cada partição é replicada em 2 outros brokers. E eu posso até fazer um hack aware, aí tem uma funcionalidade que eu nunca usei, hack aware, que você pode dividir em vários hacks, em várias condições de cluster para otimizar isso aí, né? Mas o que o Kafka vai garantir? Vai garantir alta disponibilidade. É até engraçado a gente ouvir algumas pessoas falando assim, quando eu quero alta disponibilidade do Kafka, eu faço um negócio que eu uso o Postgres para garantir. Bicho, não faz sentido. É assim, aquela coisa que é conversa de doido, sabe? Tipo, pra eu andar pra eu voar, eu preciso botar um tênis. Não faz sentido. É uma conversa que não faz sentido. Porque o cara, eu consigo, se eu tiver ali uma replicação de 2, né? No mínimo 2, né? Tipo, eu tenho um broker, eu tenho minhas partições num broker e elas estão replicadas mais dos 2, eu posso simplesmente desligar um dos brokers facilmente. E o Kafka vai continuar funcionando, ele não vai cair. O broker não vai, eu posso desligar. Aliás, o Streams faz isso. Se você autoriza uma configuração, né? É até interessante assim, quando a gente tem o Streams e Kubernetes, né? O Streams é a forma de fazer deployment do Kafka com Kubernetes. Você atualiza as configurações do Kafka, você vê lá que ele pega, ele tem uns 10 brokers ali, imagina, né? Ele baixa um, atualiza ele, sobe. Baixa um, atualiza ele, sobe. Ele vai fazendo isso até terminar. E aí demora ali, às vezes, alguns minutos para fazer toda essa atualização de todos os brokers. Eu já vi isso acontecendo. Aliás, vi isso até de maneira errada, né? Uma vez me ligaram um sábado de manhã porque a pessoa não tinha configurado persistent volume. E aí o que eu faço? Eu falei assim, senta e chora, bicho. Se você não salvou seus dados, se você não tinha um HD, não tem o que fazer. Acabou que a gente conseguiu recuperar, porque a pessoa tinha configurado só a pessoa tinha configurado só pro Zookeeper, a gente conseguiu subir o broker, perdeu todos os dados, o Zookeeper na época mantinha os dados de consumo, né? Perdeu todos os dados de consumo e depois fez o reset da aplicação pro momento que tava, né? Então a gente sabia assim, naquele momento ela não tava com lag. Então a gente botou algum tempo antes e replicou as mensagens, foda-se, né? E dá pra fazer isso. Kafka, dá pra fazer o replay de tudo. Dá pra fazer, sossegado. Você consegue fazer isso, Kafka. Fazer o replay. Aliás, o Kafka oferece uma semântica de grupo de consumo, que é uma coisa que, cara, o Postgres não vai te dar. Grupo de consumo. Eu tenho um grupo de consumo aqui consumindo um tópico, eu tenho um outro grupo de consumo paralelo de consumo do tópico. Eles estão sincronizados entre si, mas eles são assíncronos fora de si. É maravilhoso isso, né? Com o Postgres em contraste, todas as gravações são direcionadas para um único nó. Olha essa diferença. Num você tem a alta disponibilidade, no outro você tem um único nó. Então não dá para falar de um sistema que tem um único nó garantindo disponibilidade de um sistema que tem vários nós. Não dá para falar. Não dá, tipo...
É ilógico, é ilógico. Ah, mas eu vi um caso que o cara perdeu tudo. Tu tá falando de um caso que a pessoa não sabia usar Kafka. O que pode ser é que, assim, olha, talvez seja o momento de investir no treinamento, investir numa consultoria, chamar pessoas que sabem de Kafka realmente para trabalhar com isso, né? E aí vamos usar Kafka de verdade. Não vamos usar Kafka tentando usar Postgres, né? Uma falha no broker no Kafka, aqui ó, uma falha no broker do Kafka afetará na forma de aumento de latência apenas as partições da qual ele é líder, enquanto a falha do nó primário do Postgres é um cluster afetará todos os gravadores. Embora as falhas do broker de Kafka ocorram automaticamente, né? É necessária uma intervenção manual para promover uma réplica do Postgres, a primária, ou um coordenador externo como o Patrone. Eu não entendi aqui não, talvez seja a tradução. Não sei, eu não vou gastar muito tempo com. Patrone, Patrone. Eu não entendi isso aqui, não, né? Nunca usei, né? Alternativamente, você pode considerar bancos de dados distribuídos compatíveis com Postgres, como o CockroachDB. Mas a conversa se afasta da ideia de simplesmente usar Postgres. É o que eu tô falando, tipo, não faz sentido. Grupos de consumidores. Essa aqui é uma. Cara, isso aqui é muito bom do Kafka, né? Um dos pontos fortes do protocolo do Kafka é o suporte à organização de grupos de consumidores. Vários clientes podem distribuir a carga de leitura de mensagens de um determinado tópico, garantindo que cada mensagem seja processada exatamente por um membro do grupo. Isso também é muito útil ao lidar com volume baixo de mensagens. Por exemplo, considere um microserviço que recebe mensagem de um outro serviço. Para fim de tolerância falha, o serviço é escalado originalmente em várias instâncias. Ao configurar o grupo de consumidores do Kafka para todas as instâncias, as mensagens recebidas são distribuídas entre elas. É como se assim, eu tenho um tópico, ele tem 10 partições. Eu tenho um serviço, eu subo duas instâncias dele. Se eles têm o mesmo Consumer ID, o que vai acontecer? O mesmo Group ID, o broker vai entender aquilo, né? Na verdade, os consumidores vão entender aquilo e vão distribuir a carga. Então, cada um vai pegar 5 partições para cada um e vão consumir. Ah, mas aí eu quero um outro serviço que vai consumir o mesmo tópico. Vai acontecer a mesma coisa. Esses dois aqui vão estar com 5 partições cada, o outro vai estar com 5 partições cada. Então vai ter que cada serviço consumido por uma partição, assincronamente. Cada grupo de consumidor é assíncrono, né? Seria como seria o mesmo com o Postgres, considerando pequena escala. Você poderá decidir apenas uma instância de serviço deverá ler todas as mensagens, mas qual escolher? O que acontece se o nó falhar? Isso dá para fazer, né? Que tipo de eleição de líder seria necessário? Ok, vamos fazer com que cada membro do cluster consuma tópicos, né? Tem várias questões, né? Baixa latência, vou falar de baixa latência. Vou falar de latência, ou seja, o tempo que leva para o envio de uma mensagem de um tópico até que seja processado pelo consumidor. Ter um baixo volume de dados não significa necessariamente que você queira baixa latência. Pense na detecção de fraudes, por exemplo. Mesmo processando apenas algumas transações por segundo, você precisa ser capaz de identificar padrões fraudulentos rapidamente e tomar medidas cabíveis. Ou um pipeline de dados do seu banco de dados operacionais para um índice de busca. Uma boa forma de experiência de usuário, os resultados de busca devem ser baseados nos dados mais recentes, sempre que possível. Com o Kafka, as latências na faixa de milissegundo pode ser alcançada para casos de uso como esse. Tente fazer o mesmo com o Postgres, será muito difícil, se não impossível. Você não quer sobrecarga do banco de dados com consultas de uma série de clientes de filas baseadas em pooling com muita frequência. Enquanto os métodos listen e notify são conhecidos por sofrerem com problemas de alta contenção de bloqueios. Eu nunca usei isso no Postgres. A última vez que eu usei Postgres, sendo bem sincero, né? Foi num projeto na última empresa, faz 7 anos, e ainda assim, era um projeto mais baseado em Kafka do que em Postgres, né? E a gente encontrou um projeto lá para usar, né? Ele fala de conectores, eu vou dar uma corrida aqui, porque eu tenho um tempo um pouco escasso aqui, né? Conectores é um cara que você pode conectar o seu banco de dados no Kafka, né? Assim, um aspecto importante que geralmente é omitido em todas as portagens do tipo, né? Basta usar o Postgres é a conectividade. Ao implementar pipeline de dados e uso de ETL, você precisa extrair os dados da sua fonte de dados e inserir no Kafka. De lá, eles precisam ser propagados para outros destinos usando de dados, com o mesmo conjunto de dados frequentemente fluindo de vários destinos simultaneamente, com um índice de pesquisa e um data lake. Através do Kafka Connect, o Kafka possui um vasto ecossistema de conectores de origem e destino que pode ser combinados de forma personalizada. Extrai dados do MySQL para o Iceberg? Fácil. Ir do Salesforce para o Snowflake? Claro. Existem conectores prontos para praticamente todos os sistemas.
você pode fazer conectores também. A gente faz vários, né? Agora, como seria para usar com o Postgres? Não existe um ecossistema de conectores para o Postgres. Talvez exista, né? Mas assim, cliente, esquema, experimento desenvolvedor. Isso aqui eu acho que é mais estranho, né? Porque assim, o Kafka é um evento, né? O Kafka ele não é relacional. Ele não é para ser feito relacional. Assim. Então, o esquema, ó, vamos ver o que ele fala aqui, ó. Por fim, gostaria de abordar o modelo de programação modelo geral de programação de uma solução de string de eventos baseada em base de dados Postgres. Você pode pensar em um SQL, em que a interface principal para produzir com as mensagens, isso parece simples, mas também é de nível baixo. Provavelmente fará sentido criar algum tipo de cliente. Você precisará dar suporte a todos os consumidores, como discutiu anteriormente. Precisará ter suporte a várias métricas de observabilidade. Né? O Kafka dá isso de graça, galera. O Kafka dá observabilidade lindamente. De graça. De graça. Né? Eu tô coletando ali um total de, sei lá, 10, 15 métricas no meu mestrado. E, ó, o impacto foi... Eu só escrever para salvar num arquivo. Se eu tivesse ali num sisteminha mais robusto em Kubernetes, né? Eu estaria ali lendo de um Kibana ali, bonitinho. A gente faz isso no trabalho, a gente lê de um Kibana ali, bonitinho, de boa, né? É fácil. Aliás, a gente nem usa Kibana em produção, nem sei o que a gente usa em produção porque é o cliente que decide usar. A gente só exporta da maneira que todo mundo exporta, né? Para converter seus eventos em formato diferente, algum tipo de infraestrutura de serialização será necessária. Já que estamos falando nisso, você provavelmente também dará suporte a gerenciamento e evolução de esquemas, né? E quanto ao suporte DLQ, o filho de mensagens não entregues, o Kafka e seu ecossistema você obtém vários clientes e ferramentas comprovadamente eficazes que ajudarão a fazer tudo isso para todos os tipos de linguagem de programação. Você poderia reconstruir tudo isso e isso levaria muito tempo. E essencialmente equivaleria a recriar grandes partes do Kafka no seu ecossistema. Então o que ele está falando aqui, e ele vai continuar, vai falar um monte de coisa aqui, é que assim, dá para usar. No fundo dá para usar. Só que você está recriando a roda, cara. E talvez, e aí é o ponto que eu acho principal, né? Sigam com o Dar Morlin, sigam eles em várias redes sociais. Talvez o ponto principal seja que você não está resolvendo o problema. O problema é assim, você está pensando na lógica de entidade e relacionamento. O Kafka não existe a lógica de entidade de relacionamento. O Kafka é a lógica de eventos. Então, assim, para acabar o vídeo aqui, eu vou acabar aqui, né? Que já deu meia hora. O que eu te recomendo? Dá uma olhada no meu vídeo, na minha aula, que eu fiz uma aula, meu primeiro vídeo, eu vou deixar o linkado aqui, depois eu regravei ele, né? É uma aula sobre sistemas baseados em eventos, né? Onde eu digo o que eu acho, qual é a maneira boa de se projetar sistemas baseados em eventos. Porque é pensar diferente. Quando a gente vai usar Kafka, quando a gente vai implementar um sistema em Kafka, a gente tem que mudar a chavinha, né? E talvez se você quer uma fila ali, talvez se você precisa de uma fila, né? Porque a outra coisa é a gente pensar na lógica de fila. A lógica de fila não é a lógica do Kafka. O Kafka não dá suporte à fila. O Kafka dá suporte a PubSub. É outro formato. Na fila, eu estou passando o processamento. Então eu digo assim, olha, tem que processar isso aqui. Toma esse evento aqui, alguém vai processar. E aí aquela pessoa pega aquele evento, processa e dá o commit naquele evento. O commit é do evento. Na lógica de PubSub, eu tenho os tópicos. Eu mando evento pro tópico. Na hora que eu mando, quem enviou, acabou. Para ele, acabou. Quem recebe, né? E aí vai ser mais de um sistema recebendo o mesmo evento. Cada sistema que quer consome aquele evento. Cada sistema vai consumir independentemente. Cada um vai. Você tem que pensar ali. E aí é como você muda. Cada tópico seria uma base de dados de eventos. Mas é uma base de dados, não é um banco de dados relacional, tá, galera? Não tem relacionamento em eventos. Não tem. Mas eu posso usar a chave. Sim, a chave é uma forma de você identificar aquele evento. Mas ele não vai ter relacionamento. Até tem ali, porque você, quando eu estava falando ali, né? Quando ele faz quando ele compacta o tópico, né? Ele faz por chave. Então ele vai pegar assim, eu tenho esse string de evento aqui, né? Eu até chamo no meu mestrado que a gente cria quando a gente tem por chave, né? A gente cria um substring da mesma chave. E a gente garante que esse substring ele é processado numa thread só. A gente garante, o Kafka te garante isso, sabia? É muito legal. Se você tem uma chave, né?
Aquela chave é usada como chave de particionamento. Você garante que todos aqueles eventos que têm a mesma chave vão para o mesmo tópico. E aí você garante que. Para uma mesma partição, desculpa. E aí você garante que a mesma thread está processando uma partição só. E aí, o que o Kafka vai fazer? Ele vai identificar assim, opa, peraí, eu recebi 200 mensagens com essa chave. Eu vou pegar a última, vou salvar ela e vou apagar todas as outras. O Kafka faz isso. Entendeu? Então é isso aí, galera. Então dá uma olhada nos meus vídeos, eu vou deixar linkado alguns vídeos aqui. Acho que vai estar aqui no finalzinho aqui para você escolher continuar. Se não, dá uma olhada na descrição, sempre tem referência na descrição. Eu espero ter te ajudado em alguma coisa. Assim, muito cuidado eu sair falando besteira, tá? Porque assim, o que eu acho mais legal, e aí eu vou fazer mais assim, que quando a gente fala besteira, a gente se acha o máximo. E tem gente que aplaude. Mas quem entende vai estar falando, porra, falou besteira. É isso aí, pessoal. Valeu.